dia 22 do jejum de 40 dias. Hoje eu estarei falando sobre descansar. Como é descansar e confiar em Deus. Sobre essa parte de não fazer nada, mas deixar Deus fazer. E não é exatamente não fazer nada, mas é confiar no Senhor. E eu estarei explicando essa parte do que é confiar que Deus faz. Porque às vezes a gente tenta fazer tudo e não dá certo, não vai, né? Essa verdade bíblica de Deus, que Deus trabalha enquanto nós dormimos. Realmente Deus age enquanto nós estamos em descanso, enquanto estamos dormindo. Isso não significa ficar completamente inativo ou ser negligente, mas confiar plenamente de que Deus fará parte dele. É como você colocar a semente no chão, fechar a semente e deixar lá, esquece. Porque você não vai fazer a semente brotar, você não vai fazer as folhas sair, as raízes sair da semente. Não é você que tem o poder de fazer isso. Você faz a parte que você tem o poder de fazer, mas quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Então você planta a semente e confia. O resto Deus faz. Agora, quando você quer fazer tudo, e às vezes nem cabe a nós plantarmos a semente, Deus já providencia outra pessoa, para que você não tenha honra nem glória nenhuma nisso, outra pessoa vai fazer isto. Quando entregamos as situações nas mãos de Deus, paramos mesmo de resolver tudo com as nossas próprias mãos e forças, e permitimos que Ele haja através do seu sobrenatural, porque Deus é sobrenatural. Ele faz a parte do impossível. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46, 10. Aquieta-te, aquietai-vos, sabei que Ele é Deus, sabei que o Senhor é Deus. Vocês não podem fazer a parte que pertence a Ele. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Entrega o teu caminho é o caminho da palavra, é o caminho da retidão, é o caminho da justiça, é o caminho da obediência, é o teu caminho. Então você pegou, está no teu caminho já de acordo com a vontade de Deus. Então você entrega esse caminho que é da vontade de Deus para Deus e deixa Deus agir. Então, muitas vezes a gente se depara com situações que parecem impossíveis, que não cabem a nós tirarmos muros, entulhos, sujeiras, lixos do caminho. Então, a gente simplesmente confia que Deus vai agir e fazer no tempo dele, do jeito dele, a parte que não cabe a nós fazermos. Reflexão. Enquanto você tenta controlar tudo, o peso é somente seu. Mas quando você descansa em Deus, o peso passa a ser de Deus. E Deus, Ele nunca falha, né? Descansar em Deus é um ato de fé. Exato. Se você não tem fé, é impossível agradar a Deus. É dizer, Senhor, eu fiz o que eu pude. Agora confio que o Senhor fará o impossível. O impossível cabe a Deus. Somente Deus convence o homem do pecado, não é? Senhor, ensina-me a descansar em Ti, e que eu saiba aquietar o meu coração e confiar que o Teu poder está agindo, mesmo quando eu não vejo. Toma, Senhor, as minhas lutas e transforma-as em testemunho da Tua fidelidade. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Há vários exemplos lindos na Bíblia sobre isso, que mostram que Deus trabalha quando descansamos nele. Não é descansar fazendo coisa errada, não, é descansar nele, obedecendo a ele. Quando paramos de lutar com nossas forças e confiamos, Moisés e o Mar Vermelho, Êxodo 14, 13 e 14. Quando o povo de Israel estava cercado, o mar à frente e o exército de Faraó atrás, Moisés disse:
O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Imagina um exército atrás de um mar na frente. Acalmem-se. Enquanto o povo se aquietava e confiava em Deus, não tinha o que fazer. O mar era a morte, o exército era a morte, eles estavam desarmados, não tinha o que fazer, era só confiar em Deus. E eles se acalmaram e confiaram em Deus, porque não tinha o que eles podiam fazer por eles, somente confiar em Deus. Eles não precisaram lutar, apenas seguiram o caminho que Deus abriu. Então, milagrosamente, Deus abriu o mar e eles puderam atravessar. Então, quando você está em descanso e Deus te dá uma saída, te dá um escape, não teria saída, de repente aparece, aproveita essa saída, é de Deus, né? José no Egito. José passou por injustiças, prisão, esquecimento. Ele descansou em Deus, sem revolta, e Deus o exaltou a governador do Egito. Ele tinha vários motivos para ficar revoltado, para resmungar, para reclamar, ou até para querer fazer com as próprias mãos. No entanto, ele entendeu que ele tinha que descansar em Deus. E enquanto José confiava, Deus trabalhava nos bastidores, preparando o tempo certo para o cumprimento da promessa. Então, no tempo certo, Deus cumpriu a promessa do sonho dele, do sonho onde ele via seus pais, seus irmãos todos se curvando a ele. E esse dia chegou, o dia de realizar o sonho chegou. Esther diante do rei, Esther 4:7. Esther, antes de agir, ela jejuou e orou. Sim, ela jejuou e orou e pediu para que o povo de Deus também o fizesse. E ela descansou em Deus, buscando a sua direção antes de entrar na presença do rei. Deus já estava movendo os corações, revertendo decretos e salvando o seu povo. O descanso em Deus veio antes da vitória. Então ela descansou. E teve que ter descanso, porque não tinha o que fazer, já tinha um decreto de morte, um decreto de destruição de todo o povo judeu. Daniel na cova dos leões. Daniel não se defendeu, não lutou, apenas confiou. Na cova, ele descansou em Deus, e Deus fechou a boca dos leões. Quando o homem não podia fazer mais nada, Deus mostrou o seu poder. Daniel foi lançado na cova dos leões e não tinha o que fazer. Quem que vai fechar a boca de animais famintos, né? Tanto é que no outro dia, quando os inimigos de Daniel foram lançados, eles nem chegaram a cair. Eles já eram devorados no ar ali pelos leões, de tão famintos que eles estavam. No entanto, Deus fechou a boca dos leões e os leões não tocaram em Daniel. Então, Daniel confiou em Deus e descansou em Deus. Jesus dormindo no barco, Marcos 4:37-39. Enquanto os discípulos se desesperavam com a tempestade, Jesus apenas dormia. E ele sabia que o Pai estava no controle. O descanso de Jesus era fé. E ao despertar, ele apenas falou à tempestade e tudo se acalmou. Então, Jesus estava em descanso. Ele sabia que o Pai não iria permitir acontecer nada, mas o inimigo estava querendo amedrontar os discípulos e ele fez muito barulho. Mas Jesus permaneceu em descanso. Maria e Marta, Lucas 10:38-42. Marta se agitava com o serviço, mas Maria descansava aos pés de Jesus, ouvindo a sua voz. Jesus lhe disse: Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. O descanso em Deus é ouvir antes de agir, confiar antes de lutar. Resumo espiritual da mensagem de hoje. Quando você se aquieta, Deus trabalha. Quando você tenta controlar, Deus espera. Se você está tentando fazer, Deus vai ficar quieto. Ele vai esperar você se aquietar.
Mas quando você entrega para Deus, é Deus quem vai agir. Então, o descansar é entregar para Ele agir. Não é parar de lutar ou desistir de lutar. É lutar mais do que nunca. Mas lutar em descanso, em fé, em certeza, em saber que Ele fará. Essa é a luta que vence, a luta da fé. Então, essa é a mensagem principal do dia de hoje. Eu peço que Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus Cristo. Senhor Deus, abençoe cada pessoa que está assistindo os vídeos do jejum. Abençoe cada um em nome de Jesus Cristo. Que receba as bênçãos, receba dobrado 7 vezes mais tudo o que está desejando para mim e fazendo para mim, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. E assim ficamos com essa mensagem de hoje. Até a próxima.